Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer aos meus muitos irmãos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, que tem me enviado muitos vídeos, conversado. Alguns a gente tem trocado informações bíblicas, tirado dúvidas, e outros nós temos orado, acompanhado e aconselhado. Minha gratidão pela oportunidade de fazer amigos e caminhar ao lado de vocês aí, ainda que seja pelo direct, outros pelo WhatsApp, mas que começaram um bom bate-papo através do Instagram. Queridos, nós já falamos aqui algumas vezes da pastora Lana Holden e hoje nós vamos falar de um vídeo de um batismo que ela fez em Israel, nas águas do Rio Jordão. Sim, as mesmas águas pelas quais o Senhor se revelou através do seu poder. Quando eles estavam atravessando o Jordão, indo a caminho da Terra Prometida, e ali a Arca da Aliança reteve as águas e eles passaram a seco. No Rio Jordão, segundo Reis, capítulo de número 5, o famoso general ou comandante de guerra, conhecido como Naamã, que fora curado da sua lepra. No Rio Jordão, Novo Testamento, o rio pelo qual muitos dos nossos irmãos foram batizados, inclusive o mestre amado das nossas almas, a saber, o nosso Senhor Jesus. E aí, a igreja Casa de Refúgio, que é uma igreja inclusiva, pastoreada pela Lana Holden e pela sua companheira, elas fizeram um batismo, um rebatismo, uma reafirmação de fé para muitos dos irmãos que estão debaixo da sua liderança. Dá uma olhadinha aí, vamos para o confere. Tela cheia. Nós estamos aqui na nossa primeira caravana da Cidade de Refúgio em Israel. E hoje Deus está nos dando o privilégio de poder estarmos aqui às margens do Jordão, para poder confirmar o nosso batismo, renovar o nosso batismo, algo que para a gente tem uma grande representatividade, porque foram nessas águas que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista para que assim se cumprisse a justiça. E é neste lugar que ele mostra para todos nós qual é o ministério mais importante que todos nós devemos ter e buscar. É o ministério de Filho de Deus. E aqui a Trindade se manifesta. O Filho, o Espírito desce na forma corpórea de uma pomba e o Pai dos altos céus diz: "Este é meu Filho amado, tem me dado muita alegria." E esse é o desejo da Cidade de Refúgio, ser esta igreja que enche o coração do Senhor de alegria. Que essa experiência que todos nós estamos vivendo, mostra ali o pessoal, seja para a glorificação do nome do Filho de Deus. Nas nossas vidas, em tudo que nós podemos fazer neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, o batismo para nós não é apenas um sacramento. Como dizem os presbiterianos, é um meio de graça pelo qual o Senhor nos deu. O batismo para nós, a palavra batismo, baptismo, que é a ideia de ser mergulhado, de você ser afundado na água, é a ideia de alguém que está fazendo um ato de confissão pública da sua fé, onde nós, cristãos, acreditamos na mortificação de um velho comportamento, jogado para trás, fazendo-se novas todas as coisas. Mudança de comportamento, pelo qual nós já começamos a experimentar a partir do operar do Espírito Santo em nós, e então nós confirmamos essa fé indo às águas. Aí, eu quero que você leia a Bíblia aí também, abra junto comigo, Mateus, capítulo de número 3, falando-se de Bíblia. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, versículo 5,
e a ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O batismo não era uma novidade dentro da comunidade judaica. O batismo antes era chamado de mikve, que era o banho da purificação. Ou seja, pecando alguém contra outro alguém, ou pecando em alguma negociata, em alguma coisa, ele tinha que fazer a sua purificação, ou seja, deveria ir às águas. Para nós cristãos, nós temos como modelo o nosso Senhor Jesus. Aí, de repente, você está na dúvida aí, pastor, eu não sei se eu me batizo. Querido, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar, porque eu não acredito que você se julgue maior do que Jesus. Porque Jesus, não tendo pecado, mas para cumprir toda a justiça do seu tempo, foi até João para ser batizado. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13. Vamos à Bíblia? Falando de Bíblia. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, alegria. Aí a pergunta que não quer calar, como que as pessoas vão às águas de forma irresponsável, lembrando que o batismo é a prova de uma nova vida, novos comportamentos, deixando alguns males de vícios, de maus comportamentos para trás. Falando-se ainda do mikve, quando um judeu pecava e você tinha que ir às águas, Paulo vai definir isso, dizendo um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Para nós cristãos, falando-se de Bíblia, a gente não crê na prática do rebatismo. O batismo é um só. Ah, pastor, eu me batizei naquela época que eu não sabia o que era aquilo, eu era muito jovem, eu não tinha entendimento, eu quero batizar de novo. Queridão, você já foi às águas? É uma vez só. Agora, a turma, ela querendo fazer caravanas e impulsos, ela acaba por sair jogando água nas pessoas ou colocando as pessoas nas águas sem falar para ela das responsabilidades. Por quê? Primeiro Jesus se batiza, depois ele institui a ceia. E tem muitas igrejas por aí que estão dando ceia sem a pessoa ser batizada, sem a pessoa ser casada, morando junto. E a pessoa está lá vivendo no pecado, zoando tudo e quer se sentar junto à mesa do Senhor. A Bíblia continua sendo a nossa regra máxima de fé. Primeiro vem o batismo, seguindo os passos de Jesus. Depois a ceia do Senhor. Porque ele puxa a nossa ceia de dentro da ceia de Pêssego, que era excludente. Só podia se sentar junto à mesa quem era circuncidado. Ou seja, nessa ceia que nós estamos participando, a igreja, nós precisamos passar pelo batismo, que é a nossa confirmação pública da nossa fé. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldades. Irmão, se você ama Cristo, vença essa dificuldade. Ou vá às águas com essa dificuldade e o Espírito Santo te fortalecerá e vai te libertar por completo. Para de dar desculpa. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o pastor Ricardo, lá da Alemanha, na cidade de Bonn, que tem nos acompanhado, foi um dos que me perguntou sobre esse assunto por esses dias, e eu quero corroborar aqui, biblicamente falando, Jesus, que não tinha pecado, foi às águas. Por que você, que tendo a oportunidade de ir às águas, não vai? Seria você melhor e maior do que Jesus? Pense nisso, pois daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo,
doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.